Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Planilheiros Brasil. Eu sou Renato Lira e hoje vamos falar sobre como encontrar feriados nacionais e como criar uma função no Power Query que calcula quando que será o próximo dia útil ou o dia útil daqui a 10 dias, por exemplo. Nós temos aqui o site da Anbima, onde conseguimos ver todos os feriados nacionais para o ano de 2022. A gente pode perceber que os feriados religiosos, quer seja o Carnaval, Paixão de Cristo ou Corpus Christi, eles flutuam a depender do ano. Se você voltar, a gente consegue ver um link que vai para todos os anos, desde 2001 até 2060, e a gente tem um link com todos os feriados nacionais até 2078. Eu vou clicar com o botão direito aqui e copiar o link. Eu posso vir no meu Power Query, já aberto, vinculado ao Power BI Desktop, e eu consigo vir uma nova fonte da web, pois eu tenho um link que ele vai me apontar para um arquivo Excel, sempre no site da Anbima. Dessa forma, a gente consegue ter de maneira rápida todos os feriados nacionais, se eu não me engano, desde 2000, 2001 até 2078. Sendo que aqui a gente tem um probleminha, não sei se vocês perceberam, a fonte ele é um arquivo XLS. E infelizmente, se você for colocar essa instrução do Power Query para ser atualizada diretamente do Power BI Serviço, quer seja do Dataflow ou mesmo do próprio dataset, ele vai retornar erro. Então, apesar de ser uma fonte boa e confiável para a gente encontrar os feriados bancários, essa não é uma fonte boa para a gente mantê-la atualizada o tempo todo. Deixa eu só remover o vazio aqui e garantir que não tem um erro nenhum que veio desse arquivo Excel. Então, eu tenho duas alternativas, tá? A primeira eu posso vir na tabelinha, copiar a tabela inteira e no Power Query do Power BI Desktop eu posso vir inserir dados e eu dou o meu Ctrl V, onde eu garanto que eu copiei todos os feriados, que inclui os religiosos, e eu coloco aqui feriados bancários. E dessa forma eu tenho exatamente a mesma informação, sendo que agora é de maneira estática. Se porventura os feriados mudarem, você tem que voltar sempre nessa instrução e garantir que a correção tenha sido feita. Com os feriados bancários aqui, a gente pode perceber que nós temos basicamente todos os feriados nacionais e os feriados religiosos. Caso você queira adicionar um feriado que não consta nessa lista, você pode adicioná-los, tá? Então tem várias formas de se criar isso. E com a lista dos feriados já fechada, o que é que você pode fazer? Você pode voltar aqui no site e procurar o nosso GitHub. A gente já tem uma função que é fn lista dias entre datas. Eu vou copiar essa função aqui, deixa salvo no Ctrl C, voltar para o Power Query, e ao voltar para o Power Query, eu consigo criar uma nova consulta, consulta nula. E essa consulta nula, eu venho para o editor avançado e vou colar a função que a gente acabou de criar. Vou copiar o nome da função, deixar salvo no meu Ctrl C e colar novamente aqui. Então, digamos que eu estou interessado naquele range de 2001 até 2078. Então, meu parâmetro inicial vai ser 1 de janeiro 1/1 de 2001 e o meu período final vai ser 31 de dezembro de 2078. Ao invocar essa função, aqui eu tenho todas as datas que eu vou chamar aqui de dias úteis. Sendo que ainda não tem os dias úteis. Aqui a gente tem todas as datas, desde 1º de janeiro de 2001
até 31 de dezembro de 2078. Primeira coisa que a gente pode fazer é excluir os dias que são final de semana. Eu posso clicar aqui em adicionar uma nova coluna e essa data vai ser semana. Vou colocar dia da semana. Eu tenho o respectivo dia da semana. 1º de janeiro de 2001. Vamos voltar aqui para o calendário. Voltar por muito tempo. Ver as décadas. 2010, 2001. Janeiro. A gente sabe que 1º de janeiro de 2001 foi uma segunda-feira. Ele está contando aqui como dia 1. Já 7 de janeiro de 2001 foi um domingo. Ele está contando aqui como 0. Eu vou só usar um outro parâmetro dessa função que ele criou automaticamente para a gente, que é date, day of week, que eu vou colocar dizendo que minha semana é começada pelo dia 1. Dessa forma, segunda-feira virou 0, o sábado virou 5 e domingo, como a gente viu, que antes era 0, agora era 6. O que é que eu posso fazer? Eu posso pegar exatamente essa funçãozinha que ele criou para mim como uma coluna calculada, apagar essa coluna e vir direto aqui no botão de filtro. E se eu sair clicando OK, você pode perceber que ele adicionou uma etapa aplicada e colocou each true, ou seja, mantenha toda e qualquer linha independentemente do caso. O que é que eu vou fazer? Eu vou colar aquela funçãozinha que a gente pegou e eu sei que 5 e 6 são sábado e domingo. Ou seja, se eu quero tirar sábado e domingo, eu quero aqueles que são menores do que 5 ou 6, ou, no caso, menor que 5. Dessa forma, a gente tem todas as datas que não são final de semana. O próximo passo é a gente remover os feriados. Então, eu posso vir aqui e adicionar uma nova etapa. E essa nova etapa, eu posso usar uma funçãozinha de lista, por exemplo. É a list.difference. O que ela faz? A partir da lista 1, ele vai remover todos aqueles valores da lista 2 que até então existiam na lista 1. Sendo que aqui, essa referência para linhas filtradas, ele não aponta para uma lista, ele aponta para uma tabela que por acaso tem uma coluna única. Para transformar essa tabela em lista, eu boto aqui entre colchetes, data, para eu referenciar para ela. E depois de referenciar para ela, eu posso apontar para minha feriados bancários, também a coluna data para transformar isso em lista. Então, dessa forma, aqui eu tenho uma lista com todos os dias úteis já excluídos, tanto o dia 1º, que a gente sabe que é o feriado da Confraternização Universal, e todos os feriados. Então, com essa lista criada de maneira externa, a gente pode criar agora a nossa funçãozinha, função essa que pega o 1, 2, 10 dias úteis para frente. Então, dessa forma, eu vou criar uma nova consulta nula, que eu vou chamar aqui de fn calcula dias úteis para frente. Dá para ver que eu não tenho criatividade nenhuma para dar esses nomes. E o que a gente vai fazer aqui? Eu vou primeiro fazer uma referência para a própria dias úteis, que é a nossa base. Então, com base em uma outra data, essa outra data vai ser a data de referência, deixa eu até criar uma nova consulta nula. Eu poderia ter criado um parâmetro, mas eu vou deixar aqui como consulta por enquanto. Jogo da velha date, por exemplo, a data de hoje, 2022, mês 3, dia 2, quarta-feira de cinzas. Então, com base nessa data referência, que eu vou chamar de data ref, eu consigo voltar aqui na minha expressão e eu consigo filtrar todas essas datas que são depois, posteriores ao dia atual. Então, adiciono uma nova etapa e eu consigo colocar list.select, que é uma funçãozinha de lista que filtra a lista, e a gente tem a nossa playlist aqui do canal que a gente explica com detalhes todos esses elementos que a gente está falando, inclusive a função each, onde para cada item dessa lista
eu gostaria de filtrar, eu gostaria que esse item, que é representado pelo underline, ele seja maior do que a minha data ref. Então, dessa forma, a gente tem apenas a lista com as informações do dia de hoje, 2 de março de 2022, em diante, excluindo o dia atual. Agora, e se eu criar uma nova etapa e, a partir das datas que eu sei que são futuras, eu criar, por exemplo, a função list.min, tá? min, e a partir dessa lista que a gente só sabe que tem as datas futuras, eu vou querer, por exemplo, o 10 dias para frente. Então, coloco 10 aqui. Então, eu sei que a partir de hoje, o 10º dia útil projetado vai cair no dia 16 de março de 2022. Tá? Então, o que é que eu posso fazer para transformar isso em uma função? A gente volta aqui na exibição editor avançado e a gente declara quais são as nossas variáveis. As nossas variáveis são, primeiro, a data referência, que eu vou colocar data ref, com D maiúsculo, para diferenciar do parâmetro que a gente colocou, e eu vou colocar dias como segundo argumento, para a gente ver para frente quantos a gente quer. Então, eu ainda vou apontar para a lista de dias úteis, então você sempre vai ter que ter uma consulta cujo output é lista nomeada dias úteis. Depois a gente fez a primeira etapa que filtrou, manteve apenas as datas futuras, que aqui eu, no caso, vou colocar para o D maiúsculo, e ao invés de pegar o 10º dia, eu vou pegar uma quantidade de dias aleatórias, que a depender do seu caso, você pode projetar 1, 2, 5, 10, 30 dias úteis para frente. Então, ao fazer isso, eu acabei de criar essa minha função. Então, se eu colocar qualquer outra data referência, se eu colocar, por exemplo, 28 de fevereiro de 2022, que também foi final de semana ou feriado, e eu invocar com 10 dias para frente, a gente vai ver que vai cair no dia 15, porque hoje é quarta-feira de cinzas e na nossa lista de feriados, se eu voltar aqui para os feriados bancários, os feriados de quarta-feira de cinzas não é considerado feriado. Já se, para o seu caso específico, não teve expediente, você quer considerar que isso foi um dia útil, foi um feriado, você volta aqui e consegue melhorar e personalizar esses dados. Só a título de curiosidade, se você quiser calcular de maneira dinâmica o dia da Páscoa, né, que todos os dias, Carnaval, Páscoa e Corpus Christi, eles são interrelacionados, tem esse site aqui da UFRGS, onde ele passa um método que você consegue calcular, daqui a alguns exemplos também, o domingo de Páscoa, Carnaval, Corpus Christi, e tem essa tabela onde ele já dá o número já pronto, onde você só personaliza, Carnaval, a partir da terça-feira de Carnaval, se eu não me engano aqui é terça-feira de Carnaval, você pega a segunda, terça e quarta, ou apenas segunda e a terça, ou qualquer outro dia que você julgar necessário para você. Dessa forma, a gente pode colocar uma data referência, por exemplo, 10 de março de 2022, com 10 dias, 20 dias para frente, coloco invocar, eu tenho o output já calculado para a minha função. Sendo que aqui ele retornou toda a lista com todos os dias úteis. Aqui a gente não quer toda a lista, a gente quer apenas o último dia, que é 7 de abril de 2022. Então eu posso voltar aqui para a minha função e só uma outra particularidade, list.minimum, ele sempre vai manter ordenado, sempre do menor para o maior. Então no final eu posso colocar aqui, por exemplo, list.last, ou seja, pegue sempre o último item dessa lista e dessa forma a gente tem apenas a data que nos interessa.